É um prazer, gente, estar hoje fazendo mais uma live aí. A gente falar sobre duas coisas que me chamam bastante atenção. Melhor ficar com óculos, porque senão a coisa não enxerga. Deixa eu ver aqui se eu melhoro um pouco essa iluminação para a gente ter uma boa visualização aqui. Aí, parece que agora está melhorando, né? Se tiver algum problema de comunicação aí, vocês mandam um recado, né? Minha maravilhosa, majestosa Marilac aí, um beijo pra você, viu? Ah, bom, pessoal, eu tenho vivido aí alguns dias desafiadores, umas coisas bem legais. Esse ano é um ano importante, né? 2019 é um ano de virada aí de década, né? É um ano também onde as mudanças elas se tornam bastante relevantes no universo, né? Talvez você esteja aí num pico de agitação, de muita coisa, muita turbulência, então respira fundo, né? Keep calm, que as coisas vão fluir, vão se desenvolver. E dentro desse processo aí, as coisas que eu tenho vivenciado, vivido muito internamente também. Duas palavras elas ganharam destaque para mim nessa última semana, a semana que passou, né? Que é as palavras vontade e a palavra resgate, né? Então, o que isso representa para a gente, né? O que representa a vontade e o que representa também a palavra resgate. E é importante a gente pensar nisso porque são duas palavras que trazem um impacto muito profundo para as nossas vidas. Então, imaginar aí de coisas que nós sempre tivemos vontade de fazer e fizemos, né? Temos coisas que tivemos vontade de fazer e estamos fazendo. E também pensar em coisas que nós tivemos vontade de fazer e nunca fizemos. Por que nunca fizemos? Né? Então, eu fiz uma organização aqui para a gente ter uma ideia do que significa vontade e do que significa resgate. E por que essas palavras são tão importantes para a gente? Né? Então a gente vai ter um bate-papo, uma coisa rápida hoje, a nossa live aí, minha meta é de fazer 15, 20 minutos com a gente, né? Com vocês, para que a gente possa refletir sobre isso e que, de certa forma, como sempre é o meu objetivo, que essa live possa também mexer com vocês por dentro, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui. E primeiro, vontade, né? O que significa vontade? A vontade ela está ligada, né, na sua etimologia com o ato de querer, né? Eu quero alguma coisa, né? Ela está ligada ao desejo, né? Ela está ligada também a projetos. Olha que coisa interessante, né? Então, alguma coisa que a gente venha vivenciar, seja estudar numa universidade, fazer uma pós, fazer um curso, uma viagem, ela nasceu da vontade que virou um projeto. E uma coisa legal para nós pensarmos sobre vontade é que a vontade ela é algo que starta na nossa mente, né? Então, a vontade ela vem de uma ideia, né? Ela nasce ali na nossa mente e a gente tem então o poder de decidir se essa vontade ela vai ser realizada ou não, tá? Então, o que é interessante também é que a vontade, ela tem um sentido de uma capacidade de escolha. Então, olha só que interessante, né? Se a gente tem uma vontade, nós temos a capacidade de escolher por aquilo. Então, por que que muitas vezes nós não realizamos as nossas vontades, se nós temos dentro de nós a capacidade de escolher, né? Uma outra coisa também bastante interessante nessa descoberta sobre o que significa a vontade é de que ela está ligada à motivação, né? Então, olha só, eu sempre digo que a vontade está ligada às questões mentais, aquilo que surge na nossa mente, ela está ligada à capacidade de escolha e ligada à motivação. Se ela está ligada à motivação, por que então muitas vezes nós deixamos somente a vontade no campo das ideias e não escolhemos seguir avante com aquela vontade que nós temos, né? Então isso
é para a gente refletir, né? Quantas vontades nós temos e quantas vontades nós não vivemos. Nós deixamos de escolher, né? Nós renunciamos não viver aquela vontade. E aqui, nesse momento, nesse exemplo, entra então a minha careca aí, né? Já praticamente há um mês atrás, eu decidi no que eu chamo de 5 minutos de loucura ir no barbeiro e falar para ele assim, olha, raspa a careca, né? Na verdade, eu sempre quis raspar a careca, né? Saber como é que ficaria aí a minha linda cabecinha sem cabelo. E isso é um desejo desde a minha adolescência, né? E eu nunca tive a coragem de fazer isso, né? De raspar o cabelo. Até que então, um mês atrás, eu tomei essa decisão. Se eu fizer as contas, aí tem mais de 25 anos que eu tinha essa vontade e nunca fiz isso. É uma coisa besta, né? Rapar a careca, né? Mas olha só que interessante, gente. Se a vontade ela tá ligada ao desejo que eu tenho, se a vontade, como eu anotei aqui, ela é um ato de querer, ela tá ligada à capacidade de escolher, está ligada à motivação. Quantas coisas, assim como raspar o cabelo, eu tive vontade e não escolhi fazer. Coisas que não alteram a minha integridade, coisas que não alteram a minha honestidade. Pelo contrário, muitas vezes coisas que venham a somar aquilo que eu quero para os meus projetos, para a minha vida, para a minha missão de vida, para o meu trabalho, para a minha vida em família. Quantas vezes eu tive vontade de fazer alguma coisa e eu simplesmente não deixei. E ainda na reflexão da minha linda careca, a reflexão que eu trago, né, o que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, lá na infância, alguns meses atrás, alguns anos atrás, eu simplesmente não cortava o cabelo do jeito que eu queria porque eu me preocupava com o que as pessoas pensariam. E ele ficou feio. Ah, minha mãe, certamente, né? Até careca, eu tenho certeza que ela me acharia lindo se ela estivesse aqui conosco neste plano. Mas isso me incomodava, né? Mas a capacidade de escolha que eu tinha, a motivação que eu tinha, a vontade que isso gerava em mim, ela se minimizou, ela ficou inferiorizada por causa dos pensamentos que eu tinha sobre o que as pessoas iam pensar quando eu raspasse meu cabelo, né? Bom, enfim, eu venci este preconceito comigo mesmo, né? Essa falta de motivação e tomei lá nos meus 5 minutos de loucura a decisão de fazer a vontade que eu tinha, né? E como eu disse antes, é uma coisa muito simplória, né? Mas é uma reflexão bastante profunda diante de vontades que nós temos e não fazemos, e vontades que estão ligadas a desejos que podem transformar de forma impactante as nossas vidas. Então é importante a gente pensar sobre quais as vontades que nós temos e nós não demos ouvidos a ela. Você já parou para pensar nisso? Né? Talvez muitas vezes por preocupações ou por vozes ou por crenças, por pensamentos que nós temos aqui na nossa mente e a gente não dá força a essa vontade para que a gente faça aquilo que realmente deve ser feito nas nossas vidas. E o interessante é que muitas vezes essas vontades elas estão ligadas diretamente à razão de nós estarmos aqui neste mundo, né? Então, eu acredito firmemente que muitas vezes nossas vontades elas estão ligadas a questões da nossa missão de vida. E aí, falando de uma forma mais mística, mais espiritual, conectadas à razão de estarmos aqui, né? E a gente às vezes não dá ouvidos a essa vontade que nós temos, a esse desejo, a essa capacidade de escolha, aquilo que está ligado diretamente à nossa motivação. E aí é que entra a palavra resgate, né? Por que a palavra resgate, né? Por que tem a ver com vontade? Porque nós precisamos trazer aquilo que está dentro de nós como se fosse uma chama muito pequena, quase se apagando,
e trazer vida a isso, né? Então, o que que nós podemos aplicar ou entender com o sentido de resgate? E aí nas minhas anotações, a primeira palavra que surgiu foi libertação. Olha que interessante. A palavra resgate, ela tem um sentido de libertar-se. E aí a gente pode entender muito bem quando nós olhamos para aquelas vontades, percebemos aquelas vontades que nós não vivenciamos e elas estão lá estacionadas no nosso mais íntimo, no nosso desejo, e aí a gente vem então com um sentimento de libertação para viver aquilo que nós sempre queremos viver. Então, quando eu cheguei lá no barbeiro e falei assim, rapa careca, aquele foi um momento de resgate, aquele foi um momento de libertação, de fazer algo que realmente eu queria, para poder ver como é que a coisa ia ficar, né? Parece que ficou legal, mas o cabelo está crescendo de volta. A Valentina diz que agora eu tenho que deixar crescer, então eu vou deixar crescer. E olha só que interessante também, resgate tem um sentido de pagamento de dívida. Isso me chamou a atenção. Porque a partir do momento que eu tenho uma vontade, né? A partir do momento que você tem uma vontade e a gente não faz a nossa vontade, e é sempre bom lembrar que essas vontades eu sempre tenho uma pressuposição positiva no sentido de coisas que realmente elas fazem bem para nós, fazem bem para as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão ligadas diretamente à nossa essência, àquilo que nós viemos fazer aqui. Então, quando eu deixo de fazer algo e eu trago o resgate dessa vontade de fazer alguma coisa, nós estamos pagando uma dívida conosco mesmo. E entendendo que a vontade está ligada à motivação, olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio ou se isso é coisa maluquices da minha cabeça careca, mas a partir do momento que eu faço uma vontade que eu sempre tive e talvez eu não tivesse tido coragem, o resgate é para mim como um pagamento de dívida, né? E o legal é que eu estou pagando uma conta para mim mesmo. E não tem nenhum sentimento tão valioso quanto a gente fazer aquilo que a gente sempre quis e ver que aquilo ficou legal, né? Se não ficou legal, também não tem problema, é um aprendizado e a gente não vai fazer mais, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu volte a raspar a careca de novo, né? E aí, ou seja, é porque ficou legal. Mas se não ficou legal, também não tem problema. No nosso fluxo de vida, é tudo uma questão de aprendizado, né? Então, eu achei bacana esse sentido de que o resgate, ele traz o pagamento de dívida, né? Então, eu me senti aqui liberto por fazer uma coisa que eu queria e também por ter pago uma dívida comigo mesmo. E mais duas coisas interessantes sobre resgate é que tem a ver com recuperação. E olha só que bacana, né? Às vezes a gente tá meio brocochô aí, porque quis fazer alguma coisa e não fez, tá meio desmotivado, né? Então, o resgatar uma vontade também é trazer a recuperação daquilo que a gente teve, não tem mais, por alguma coisa a gente deixou de fazer, né? Então, é trazer de volta alguma coisa. Então, muitas vezes eu posso perder a minha motivação porque eu não fiz algo que eu queria. E aí, dar voz ou dar vez à minha vontade, né, a esse desejo, essa capacidade de escolher, resgatar isso, traz a minha motivação novamente. Né? E aí, novamente, eu trago a reflexão. Quais foram as vontades que nós tivemos, que coisas nós tivemos vontade e nós não realizamos? E o quanto isso está ligado à nossa motivação, seja no aspecto familiar, seja no aspecto social, seja no aspecto profissional, seja qualquer coisa que você queira ter feito e você não fez. Então, somente nós, isso é importante nós entendermos, porque a nossa vontade ela está ligada diretamente à nossa motivação e ao nosso interior. Somente nós entendemos o sentido daquilo que nós queremos fazer. Principalmente se isso está ligado à nossa razão de existir. Então a gente precisa recuperar os sentidos, a gente precisa recuperar a vontade, a gente precisa recuperar o desejo, a gente precisa recuperar a capacidade que nós temos de escolher aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Porque ninguém pode tomar a decisão por nossas vidas. Às vezes nós damos espaço para que as pessoas tomem decisões para nós, mas a gente perde a direção
do caminho que nós queremos seguir. E o resgate vem como uma recuperação daquilo que nós desejamos fazer e um dia não fizemos por qualquer razão que seja. E um outro sentido que a palavra resgate também traz é conseguir. Conseguir fazer alguma coisa, conseguir viver alguma coisa, né? Conseguir escolher por alguma coisa. E o interessante é que dentro deste conseguir é envolvido um esforço. Né? Então é interessante pensar que a nossa vontade que está ligada aos nossos desejos, né? A nossa vontade que parte, que sai, que se inicia, que dá um start da nossa mente, ela vai precisar de um esforço nosso para que seja colocado em prática. Né? Então, é importante a gente pensar sobre o que nós estamos tendo vontade. É importante pensar sobre coisas lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, no início da vida adulta, há 2 anos, não importa quanto tempo atrás, mas pensar sobre aquilo que nós tivemos vontade de fazer e que nós não fizemos. E que para conseguirmos aquilo que nós queremos, nós vamos precisar sim de um esforço. E isso é muito válido. Eu costumo dizer que a gente precisa aproveitar esse espaço da nossa jornada aqui neste mundo, para que a gente possa então viver a nossa missão de vida, fazer aquilo que nós viemos fazer, experimentar as vontades que nós temos, né? Vontades essas que nos ajudam a sermos melhores, vontades essas que nos ajudam a ajudar as pessoas, né? Vontade essa que nos faz evoluir, crescer. E como eu disse no começo, esse é um ano muito propício à mudança. E certamente nós estamos sendo provocados internamente, interiormente, por vontades que nós tivemos e nós nunca realizamos. Então vale a pena pensar sobre as vontades que nós tivemos e que esforço é necessário para resgatar esses desejos e colocá-lo em prática. Né? Então, como eu disse, essa era uma live muito curta, ela vai ficar pelas próximas 24 horas aí, né, que você possa compartilhar, deixe seu comentário, foi bacana numa enquete da semana, eu perguntei, você tem vontade de quê? Algumas pessoas colocaram vontade de viajar, de ver família, de estudar, de dar um novo rumo à profissão, então é bacana a gente pensar sobre aquilo que nós queremos, porque somente nós podemos tomar as decisões. Somente nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós queremos para nossas vidas, né? É importante pensar também sobre as pessoas que estão ao nosso lado, que estão acompanhando aquilo que a nossa jornada, né? Pensar em nome de que ou de quem nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para mim mesmo é: por que eu faço o que eu faço? E isso está ligado diretamente a propósito, e esse é o tema deste ano que eu mais tenho falado. Então pense, né, por que você está tendo essa vontade e em que ela te ajuda, em que ela te acrescenta e como é que você pode colocar isso a serviço do mundo. E se tem alguma coisa que ficou lá atrás, resgata isso, tá? Liberte-se, né? Como eu disse, o resgate é uma libertação. Então traz para você essa libertação interna daquilo que você sempre quis fazer e não fez. Então, o resgatar é trazer a libertação de desejos que nós tivemos e não realizamos. Né? É uma forma também de nós pagarmos as nossas dívidas conosco mesmo. E aí eu acho que quando a gente faz uma coisa que a gente sempre quis e nunca fez, não tem preço, a gente não consegue nem muitas vezes expressar em palavras o que aquilo significa para nós. Porque só a gente sabe o quanto vale a nossa vontade. Eu agradeço o tempo de vocês, desejo uma excelente restante de semana, né? Que Deus os abençoe, um grande beijo, um grande abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima live aí, vamos marcar uma data de volta aqui, de retorno muito breve, para que a gente possa estar falando sobre mais algumas coisas, tá bom? Mandem sugestões, inbox, fiquem à vontade, o Instagram é nosso, estamos juntos nesta jornada para mover este mundo e transformá-lo num espaço muito melhor. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais, gente.